A terceira temporada de Sex Education deve ser a série mais comentada da Netflix nas últimas semanas. E não é à toa, porque a série tá tão boa, mas tão boa que eu vou fazer 2 vídeos. Então este daqui é para você que ainda não assistiu ou não terminou ainda todos os episódios e não quer receber nenhum spoiler para não estragar a sua experiência. Vai ter mais um vídeo na semana que vem, esse já liberado com spoilers para quem já assistiu tudo e quer conversar um pouquinho a respeito. Antes de mais nada, aquele breve jabá para você que não me conhece. Meu nome é Kelly Hyde e este é o Acima da Linha. Se você gosta deste conteúdo, todo do universo cinematográfico, de resenhas, séries, cinema, biografias e tudo que vier à minha cabeça, eu acho que você podia dar aquela forcinha, se inscrever neste canal, já ativar o sininho para receber notificação sempre que sair vídeo novo por aqui e nunca perder nenhum vídeo. Geralmente, quando eu faço essa breve análise de uma série, eu costumo dar um pouco da sinopse do o que vai ser abordado aqui, um pouco da história para você se situar antes mesmo de começar a assistir. Mas eu acho que Sex Education foi por um caminho muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Lá na primeira temporada a gente tinha uma forte questão do Oates e a Maeve e todo esse não relacionamento deles e a gente ficava um pouco ansioso para saber aonde essa história ia parar. Na segunda temporada, outras coisas já começam a acontecer e você vê os personagens secundários, por assim dizer, crescerem muito na temporada e terem cada vez mais destaque, suas histórias se tornarem cada vez mais importantes. Já nesta terceira temporada, eu particularmente posso dizer que eu não acho que a história em si é o ponto principal da série. O que eu quero dizer com isso? Não é exatamente o ponto mais importante e que vai te levar a continuar assistindo a cada episódio de quem vai ficar com quem, se esse relacionamento vai acabar ou não, se a pessoa vai por este caminho ou por aquele. Não é exatamente isso que nos prende à série. Pelo menos, repito, esta é a minha opinião, a minha experiência com Sex Education. Para mim, ela traz muitas outras coisas e um universo gigantesco que te faz ficar grudado episódio após episódio. Mas para o final deste vídeo eu vou falar exatamente qual é o motivo e o que eu acho de mais relevante. Mas vamos com calma e vamos por partes. A primeira coisa aqui que deve ser dito é que a representatividade e a abrangência de assuntos, todos relacionados em geral com a sexualidade, aumentou dramaticamente nesta temporada. A gente já tinha desde antes nas outras temporadas, por exemplo, a presença de casais lésbicos. E não somente falando da Ola e da Lily, porque a gente precisa considerar que temos um casamento. As mães do Jackson também formam um casal. A gente já tem também casais gays, a gente tem pessoas com problemas sexuais e com várias outras questões a serem resolvidas. Nesta temporada, a gente tem a inclusão de 2 pessoas de gênero não binário. E também uma questão que eu vi muito pouco ser comentada, mas que para mim foi muito relevante, é que eles trouxeram a questão da relação sexual com uma pessoa portadora de deficiência. É algo que provavelmente em algum momento da sua vida você vai questionar, você vai ver em filmes e isso muitas vezes não é abordado. E aqui ele traz quase que didaticamente para você saber como pode ser a vida de uma pessoa portadora de deficiência, falando em questões sexuais. Falando um pouco em questões gerais, para a gente não entrar na zona de spoiler, sobre alguns personagens que me chamaram muita atenção nessa temporada. A gente tem, por exemplo, o Eric, que está vivendo um outro momento da sua vida. Ele parece que, depois de ter encontrado essa liberdade e se assumido publicamente, especialmente diante da família, ele está em uma outra fase. E isso vai contrapor a fase que Adam está vivendo, porque Adam acabou de se assumir publicamente, ele está numa outra fase, ele ainda está se descobrindo a sua identidade, o seu lugar, os seus gostos, as suas preferências, o que ele quer fazer, o quanto ele quer se expor. E aí você tem o começo do conflito entre este casal. A gente tem, por exemplo, a Maeve, que, como sempre, desde a primeira temporada, parece que ela é um
imã de problemas, ela precisa sempre ser muito mais madura do que a idade dela pediria, ela precisa ser às vezes mãe, às vezes irmã, às vezes filha, e ela tem que ser completamente adulta, apesar de ser apenas uma adolescente que está no ensino médio, fazendo escola, devia estar vivendo outras coisas. A gente tem também a Ola e a Lily, que estão tendo problemas por aceitação. E aqui a gente traz uma questão que eu acho muito importante falar, que não somente a aceitação quanto à sexualidade de uma pessoa, mas a aceitação de crenças, de gostos, de preferências, de certas coisas que também precisam passar por este momento de conversa, por este momento de empatia, talvez. E a Ola também vai ter outras questões envolvendo aqui, questões familiares, e por vezes a Ola não vai ser aquela pessoa tão madura quanto a gente já conheceu anteriormente. A doutora Jean, por exemplo, a mãe do Otis, ela vai ter um dilema ali, ela que é tão madura, tão adulta, tão pra frente e inspiradora desde a primeira temporada, de repente ela parece estar agindo um pouco feito adolescente, com uns receios e umas atitudes que não são muito coerentes à doutora Jean que a gente já conhece. O Otis, por sua vez, pra mim, nesta temporada, ele não é mais o foco central. Aliás, desde a segunda temporada, como eu disse anteriormente, outros personagens foram chamando mais atenção. E nesta é como se cada um deles fosse um único livro, parte de uma grande saga para você compor toda essa comunidade ao redor de Mordale. E por último, a gente tem o surgimento de Cole, que é o personagem de gênero não binário desta série. E a grande importância é que este personagem vai ser responsável por trazer uma discussão rarissimamente abordada em qualquer série ou filme, pelo menos que eu tenha visto por aí, e vai colocar diante da nossa cara o quanto as informações não são muito disseminadas, o quanto as pessoas não têm muito conhecimento disso, e Cole se relacionando, se aproximando de outras pessoas, vai trazer isso à luz e vai mostrar o quanto pessoas de gênero não binário não são muito bem compreendidas e sofrem muito preconceito por pura falta de informação. Mas você pode estar achando que eu esqueci de alguns personagens, de falar, por exemplo, da Ruby, do Sr. Growth ou outros até. Mas aqui é o que eu digo que é o ponto principal dessa série, que não é somente a história. Apesar de que cada personagem, como eu disse anteriormente, é como um livro parte de uma saga e ele tem o seu arco de desenvolvimento, e isso é muito evidente em séries que são muito bem estruturadas. E é isso uma das coisas que geralmente vai te prender até o final de uma série, quando você vê esse personagem se modificando ao longo do tempo, se transformando, crescendo, melhorando ou piorando, mas alguma coisa mudando no arco desse personagem. E nesta série a gente tem um ponto para mim muito forte, é que ela vai te mostrar a dualidade de cada pessoa. Ninguém é totalmente santo e ninguém é totalmente ruim. Todo mundo tem um pouco dos dois lados. Até o Otis, que era o protagonista condutor da história, ele não é tão inocente assim. E a gente vai conhecer outro lado dele aqui, assim como desses personagens muito marcantes, que a gente teve uma visão muito característica, muito específica nas temporadas anteriores, que a gente odiava nas temporadas anteriores. Aqui a gente vai conhecer o outro lado destes personagens, sabendo que todo mundo tem sua vida, tem seu passado, tem seu histórico, traz isso consigo e de acordo com o contexto, com o ambiente em que está vivendo, a pessoa pode agir de determinada forma ou de outra. Basicamente, resumidamente, todos erramos e ninguém é inteiramente mal. Dito isto, eu não quero me prolongar mais, senão eu vou acabar soltando algum spoiler e estragando a sua série. O que eu tenho para dizer é que, sinceramente, eu não achei que Sex Education podia se superar ainda mais. Então, se você ainda não assistiu, corre lá, por favor, para assistir a essa nova temporada. Volta aqui para conversar comigo. E se você já assistiu, na semana que vem vai ter um vídeo já com spoilers liberados. Então eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixa seu comentário aqui para a gente conversar a respeito dessa série e até a próxima.